E a pessoa aqui já bagunçou um pouquinho nosso planejamento de leitura e análise e discussão de A Guerra dos Tronos. Mas calma, que tudo voltou ao lugar e a gente vai continuar a nossa vida e nossas conversas. Hoje 4 capítulos. Fazendo um alinhamento aqui, é que o capítulo do Eddard 7, que é o capítulo que o Ned ele vai conversar com o Rei Robert, tentando convencer ele a não participar do torneio da mão. Essa edição minha não é a edição atual da Suma de Letras, é ainda a edição da Editora Leia, mas não sei se vai ajudar muito. Aqui na minha edição tá na página 250, tá? Mas quem já leu, acho que vai se identificar rapidinho. E se você não assistiu esse vídeo, esse capítulo, ele foi tão intenso que eu precisei de um vídeo só pra gente conversar sobre ele. E hoje a gente conversa sobre os 4 próximos capítulos, que é o 4º capítulo do Tyrion, o 3º capítulo da Arya, o capítulo do Eddard, 8º agora, né? O 8º capítulo do Ned e o 6º capítulo da Catelyn. E nosso amigo Tyrion encontrou alguém no seu nível de inteligência, a senhora Catelyn Stark, antiga senhora Catelyn Tully. Sim, enquanto todo mundo estava pensando que a Catelyn, ela pegou o Tyrion e fez ele de prisioneiro para levar ele para o Winterfell, ela faz questão naquela estalagem, fica falando que vai levar ele para o Winterfell. Ela na verdade está indo para outra estrada, ela está levando ele para o Ninho da Águia. Essa estrada ela é muito perigosa e eles vão passar alguns perrengues ali. Uma coisa bacana desse capítulo foi perceber a gente pensando nesse aparato histórico de A Guerra dos Tronos, nesse pano assim de fundo, em que é história de fantasia, mas a gente está na era medieval. E o tempo todo o George R. R. Martin, ele tá falando, ele tá escrevendo coisas pra gente, situações pra gente entender que a posição da mulher nessa sociedade aqui é uma posição bem complicada. E eu achei interessante como Catelyn consegue, a gente vai ver ela voltando um pouco no tempo, em como ela conseguiu engajar vários homens no sentido deles prenderem o Tyrion, obedecendo uma ordem dela. A gente vai ter meio que round Tyrion e Catelyn, porque Tyrion, ele tá tentando se explicar o que aconteceu, mas ele tá assim com uma certa prepotência, porque Tyrion, ele sabe que ele é inteligente, então ele tenta meio que trollar as pessoas para conseguir o que ele quer. Repara que nesse capítulo que ele começa a falar assim, olha, o meu pai, ele vai pagar muito dinheiro se alguns de vocês se rebelar aqui e me libertar e me levar de volta para ele, que é Rocher do Cast, e para tentar ver se os mercenários dali vão por dinheiro abandonar a Catelyn, mas não, eles estão ali, né, firmes com a Catelyn. Nessa parte vai começar uma jornada do Tyrion como prisioneiro, e ainda prisioneiro ele não tem medo e mantém o sarcasmo, né? Esse é o nosso Tyrion. Então uma coisa interessante que a gente fica sabendo: Tyrion, o grupo é atacado, essa estrada ela é bem perigosa, como eu disse, e Tyrion, a gente vê que ele nunca tinha participado ativamente de uma batalha. Ele é nobre, um anão, ele nunca precisou fisicamente ter que enfrentar um homem, inclusive nesse mundo, né, em que não existe tecnologia, a gente precisa da força bruta. A gente já teve uma conversa no vídeo anterior sobre o Sam, pessoas que fisicamente, mulheres também, por isso que é perigoso também para mulheres, né, fisicamente não são providas de treinamento, podem morrer. Então quando o Tyrion ele vai para essa parte da confusão ali entre eles e vai lutar, ele pega um machado para usar e ele fala a frase: a lenha não sangra. E essa frase foi um pouco intensa para mim, porque
A lenha não sangra, o machado para cortar a lenha. Tyrion não tem vontade de matar. Tyrion parece que não se sente bem nessa coisa de matar. Parece que Tyrion tem um encontro, um diálogo com Sam. Diálogo no sentido simbólico aqui, tá? Com o Sam lá na muralha. Ele não se sente à vontade nessa posição. O melhor capítulo, na minha opinião, desses 4 que a gente está discutindo é esse capítulo da Arya, em que ela vai... ela tá em treinamento, então ela tá buscando gatos. Gatos são muito difíceis de serem pegos, de serem resgatados. E ela, pra tentar pegar gatos, ela precisa treinar as habilidades de ficar sorrateira, de ficar silenciosa, de entrar em lugares assim pequenos, inesperados. Me lembra muito o treinamento de samurai. Nesse capítulo ela vai nesse treinamento tentar pegar um gato, que é o gato mais difícil de ser pego. Ele já tem até uma fama, que se chama Bastardo Preto. Acho que o nome, não sei se vocês acharam isso também, o nome não é à toa. É o gato mais complicado de ser pego. É o gato que todo mundo fica comentando que ele é endiabrado, que ele não é como os outros gatos. E o bastardo não é à toa aí. E talvez o preto também não. Só que eu acho que esse preto tem a ver com a patrulha da noite, que as pessoas usam sempre o preto, a cor preta na vestimenta, é assemelhado muito aos corvos. E olha que os corvos também têm uma relação com o Bran, então tudo muito relacionado aqui em A Guerra dos Tronos. Eu amo esse capítulo da Arya porque a gente tem aí uma lição, beabá, passo a passo de como lidar com o medo. Quem nunca teve medo nessa vida? Levante a mão. E acho que quem levantar, acho que não vai lembrar. Porque todos nós temos medo de alguma coisa. E isso, inclusive, pode trazer situações patológicas para a nossa vida cotidiana. A gente pega aqui a ficção e vamos tentar ir na direção de uma frase que eu gosto muito, de ler histórias para compreender a nossa história. A Sala dos Monstros. Com esse nome, eu não sei o que o nosso amiguinho escritor estava querendo que a gente achasse. Bem, ponto número 1. As frases que a Arya... me parece que ela fica dentro da mente dela, falando para ela mesma, pensando o tempo todo, e que vem do Forel, que é o treinador dela, o da dança, aquele que relaciona dança com luta. E essa coisa mais mística e espiritual com luta vem lá dos samurais. Até porque não adianta a gente mandar bem no treinamento, decorar os movimentos de um esporte ou os movimentos de uma luta marcial ou uma dança, os movimentos da dança, se a gente não joga a alma, se a gente não tem o equilíbrio mental para poder desenvolver aquilo. E a Arya vai falar essas frases o tempo todo no capítulo. É como se a gente fosse dentro da cabeça dela, escutando as relações do que ela tem que ser, ainda que ela não seja relacionadas com animais e com coisas. E isso ajuda muito na percepção da cabeça. Não é à toa que ela fala forte como um urso, feroz como um glutão, calma como as águas paradas. A gente não domina o pensamento. O pensamento vem e a gente não domina. Mas algumas repetições podem ajudar nos momentos de desespero. Quando a Arya vai entrando naquele lugar que a gente, na Sala dos Monstros, que é um lugar escuro, ela é uma criança ali, a gente sabe que ela é corajosa, ela tem esse ímpeto de aventuras, mas ali a narrativa vai trazendo um medo que ela vai tendo, porque ela não sabe onde tá, ela tá perdida, ela tá se esgueirando no castelo lá de Porto Real, e vem o medo, vem o pânico. Ela não sabe como agir. Agora ela tem um fator, que é o passinho aí 2, né? É a decisão de que ela não quer ter medo. Ela está com medo. Não tem como ela deixar de sentir medo. Mas a decisão dela não querer ter o medo faz ela
pegar o medo que ela tá e amenizar com deduções lógicas. Então a primeira dedução lógica que ela tem é assim, olha, onde tem uma entrada, tem uma saída. É aquela coisa, respira. Pensa primeiro em respirar. Respira, porque a própria respiração já faz acalmar e vir, quem sabe, um pensamento lógico na sua cabeça. E o bacana é que a Arya já tem uma frase que eu gosto muito de A Guerra dos Tronos, que é essa do medo que golpeia mais do que as espadas. A ferida física é inevitavelmente, por mais que seja até mais concreta, ela é inevitavelmente, ainda pior que seja, ela é melhor do que o medo. O medo é o que derruba realmente, não tem por onde correr. E a Arya tão nova já tem um pouco essa percepção. Imagino que vai ser essa menina daqui pra frente. Percebeu que agora estava muito escuro. Abraçou com força os joelhos nus contra o peito e estremeceu. Resolveu que esperaria em silêncio e contaria até 10.000. Olha só o pensamento. Então seria seguro rastejar para fora dali e encontrar o caminho para casa. Olha só essa coisa de manter a calma pela respiração e pensamento. Quando chegou ao 87, contando, ou seja, estimulando o pensamento cognitivo, né, a parte racional, a sala começou a clarear, porque os seus olhos tinham se adaptado à escuridão. Fechou os olhos, mordeu o lábio e mandou o medo embora. A gente lê A Guerra dos Tronos, é por isso que eu gosto tanto desses livros aqui, e outras leituras também, que a gente pega meio que o autoajuda sem ler um livro de autoajuda, porque a gente referencia por nós mesmos. E tem mais uma coisa nesse capítulo da Arya interessante, é que depois que a Arya ouve aquela conversa lá misteriosa, estão falando da conspiração da corte, então ninho de cobras, ninho de víboras, que é como o Robert fala, tem ali a treta toda, né, da política, em que o casamento tá dentro da política, e os Lannisters, eles estão com medo. A gente agora descobre um pouco por quê. O Renly, ele tá querendo suceder o Robert, mas ele não é nem o segundo mais velho na família Baratheon. Então o plano é que o Robert, que é bem, ele durma com a Marjorie, que é irmã do Sir Loras. E vamos dizer que o Sir Loras é amigo do Renly, tá? E depois a gente conversa mais sobre essa treta aí. As pessoas que estão conversando ali estão sabendo de muita coisa. E eu gosto da frase também que fala que o melhor dos malabaristas não consegue deixar as bolas o tempo todo ali no ar. Tem situações que já estão iminentes e não dá pra parar não, a não ser que você pare o tempo, e parar o tempo é impossível. Isso que ele tá falando muito da tensão entre os Lannisters e os Stark, que tá crescendo ainda mais, porque a Catelyn capturou o Tyrion. E outra coisa pra gente conversar nesse capítulo é quando chega o Yoren, que é lá da Patrulha da Noite, e vem recrutar, pedir novos patrulheiros. A gente viu que a situação na Patrulha da Noite tá bem precária. O Mormont, ele até pediu ajuda pro Tyrion. E aí quando o Yoren vai falar com o Ned, ele até fala assim, ó: eu vim aqui para ver se o rei e sua mão têm alguma escória nas montanhas de que queiram se ver livres. É esse o tipo de pessoa que vai para a muralha. E quem vai para as fronteiras hoje? Já procuraram saber como é trabalho de fronteira aqui no Brasil? O negócio tá esquentando, porque chegamos ao capítulo do Ned, do Eddard, 8º, que ó, brigas com o rei Robert. A gente já sente o negócio crescer até estourar, porque o Robert, ele não é honrado de jeito nenhum, e ele tá firme com a posição de matar a Daenerys. E ele é bem singelo quando ele se refere a ela, né? Na discussão lá do conselho, o Ned e o Sir Barristan são os únicos que são a favor de não matar a Daenerys. Ela tá grávida e eles entendem
que não estão em guerra. Então é crueldade matar uma mulher grávida, um bebê que não nasceu ainda. Porque se a batalha lá atrás de 15 anos do rei Robert era libertar um povo que tinha um tirano e que o rei que estava matando inocentes, como é que na batalha ele vai matar inocentes também? E daí esse trecho, né? Vossa graça, existe uma honra em enfrentar o inimigo no campo de batalha, mas não há nenhuma em matá-lo no ventre da mãe. Mestre Paisel. Ah, Mestre Paisel. Mestre velhinho que tá onde tá o poder. Nesse capítulo a gente vai ver um pouquinho mais quem é o Mestre Paisel. Ele estava do lado do rei Aerys e ele tá do lado do Hobbit, ou seja, é aquele cara que pode ser também até um certo sistema aí, que tá do lado de onde o poder está. Onde o poder estiver, ele vai estar lá. Então a opinião dele não vale de nada. A opinião dele vai mudar de acordo com quem tá no poder. Eu me lembrei dessa coisa de mudar de partido o tempo todo. Mas assim, Mestre Paisel me lembra assim, aquele cara que na sua escola ou no seu trabalho ele vai estar ali instigando o movimento, tá junto com você, mas na hora que o negócio reverte, que tem alguém com mais poder, que tem uma certa outra ideia, ele vai dizer na mesma hora que não tinha falado aquilo, que ele concorda mesmo com quem tá no poder. E a gente já conheceu algum Mestre Paisel algum dia na nossa vida. E Ned vai tentar levar a honra dos Starks, falando assim: olha, Robert, se você então quer tanto matar a menina, mate você mesmo. Veja ela sofrendo. Olha o nosso papo de crime e castigo. É diferente, né? Então ele diz não. Inclusive quando eles brigam lá, tem uma hora que eles querem contratar os homens sem rosto. Outra liga de mercenários que traz assim, nem o soldado do reino ele quer levar para matar a menina, assim. É para se desligar totalmente do crime, né? Para sistematizar o crime e daí respaldar ainda mais, vestir a roupinha de carrasco, que é o que assassinos que estão no poder e acabam não sendo pensados por nós como assassinos fizeram na história. E a gente termina o capítulo, né, pensando no que a Catelyn tinha falado lá atrás. Você conhece o homem, mas você não conhece o rei. Dois amigos foram criados juntos, lutaram numa batalha juntos e agora com pensamentos tão diferentes. Um que passou por uma experiência no poder, ele acha literalmente assim que ele tem que ser, ele não quer ouvir as verdades, ele quer viver na ilusão dele, o rei Robert, né? E ele não quer ser contrariado de jeito nenhum. É aí que se rompe essa amizade. A gente termina aqui nossa conversa no capítulo da Catelyn, que é o 6º capítulo dela, e que a gente vai ver ela mais aí inclinada a achar que o Tyrion é inocente realmente. Ela tá chegando no ninho da águia. Esse capítulo existe, eu acho que pra gente ver o quão difícil é chegar no ninho da águia. Que lugar é esse, meus senhores? É muito distante. Eu sofri aqui, meu Deus do céu, eu já tô cansada assim fisicamente, parece que eu tô malhando com eles, andando e não chega, e tem que entrar parecendo que por grutas. É um ambiente total assim no estilo gótico, vocês acharam? Aquele estilo assim bem de terrorzinho. Inclusive aí a gente vai ter aí um comparativo de como lidar com o medo, Catelyn e Arya, porque Catelyn também vai ter que lidar com medo nesse capítulo. A diferença entre Catelyn e Rei Robert, a verdade, o Sir Donnell, ele fica até meio assim constrangido de dizer a ela: olha, eu tô achando que a sua irmã tá ficando louca. Ela não é a mesma que saiu daqui quando foi para Porto Real, que o Jon Arryn foi ser mão do rei, não. Ela tá bem perturbada e Catelyn
gosta de ouvir a verdade. Tyrion tá mais próximo de Bronn. Tyrion não é bobo, minha gente. Tyrion não é bobo. E ele tá, um mercenário seria a pessoa que tá mais próxima de ajudar ele, não é mesmo? E olha só, Catelyn chega lá com Tyrion, um cantor, que é o Marillion, tomando conta dele. Quem tá vigiando ele é esse cantor, o Marillion. Tyrion fazendo brincadeira com todo mundo. Um cantor vigiando ele. E ele de muita amizade com o mercenário. E aí fica essa coisa, que prisioneiro é esse? Bem, a Catelyn encontra o tio dela, sente saudade da infância, lembra da infância, que é o Bryden Tully. E aí que a gente fica sabendo também da situação da Lysa, que ela infantilizou o filho, né? O filho, ele ainda brinca de bonecas, né? Nessa era aqui medieval e nessa era de guerras, os meninos, ainda mais os primogênitos, eles são criados para substituir os pais, eles são criados para serem lordes e cavaleiros, defender a propriedade. Aí para os psicólogos vai ser um prato cheio, porque a Lysa, a gente sabe que ela passou, primeiro, casamento político, que era comum na época, mas ela não recebeu bem esse casamento. Acho que mais pra frente a gente vai entender, ainda na Guerra dos Tronos, eu não sei, não, acho que não é aqui nesse livro não, mas a gente vai entender depois melhor essa história da Lysa, tá? A Lysa, ela se casou com Jon Arryn, que é inclusive um senhor. Ela é mais nova que a Catelyn, mas ela tá aparentando ser muito mais velha que a Catelyn. E ela perdeu muitos filhos, muita gestação dela abortou. Quando nasce o menino, ela super protege ele ao extremo. Uma liçãozinha de regras aí de psicologia, desse amor materno, especialmente, e paterno também, especialmente de filhos que ficam na iminência de morte. Quando a Catelyn vai falar com ela diz que, olha, eu só contei dos Lannisters pra você ficar sabendo, mas pelo amor de Deus, não era pra você prender um Lannister e mandar pra cá. Ela tá simplesmente apavorada, ela tá com muito medo, não é à toa que ela vai pra um lugar tão difícil de chegar, que é o Ninho da Águia. E ela, pra decidir, assim, o menino, ela não quer nem que escute as conversas com a mãe. A própria Catelyn, ela diz assim, poxa, o Rickon, que tem 4 anos, parece que é mais feroz do que o Robert, que tem 6 ou 8 anos, acho que tem 6 anos. Então, o menino super bestificado, que ela quer que ele não escute a conversa, mas depois ela tá com um prisioneiro de muita importância, qualquer coisa pode emergir uma guerra, porque ela tá com o Lannister. Gente, os Lannisters, o Westeros, que é o continente governado lá dos 7 reinos, governado pelo castelo lá de Porto Real, pelo rei, que agora é o rei Robert, ele tá devendo mais dinheiro para os Lannisters. Os Lannisters é a família que tem o exército maior de Westeros, tá? E tem outras regiões que são aliadas deles. Então, uma guerra com eles é complicada. A Lysa morrendo de medo disso e a iminência disso, mas no final das contas ela pega e fala assim, aí Robert, o filho, né, dela, o que a gente vai fazer com o Tyrion? Aí eu quero que jogue ele, fazer ele voar, né, quer dizer, jogar ele de lá. Aí ela, tá bom, vamos ver. Então ela tá pirada mesmo. Aí já foi, já deu, não dá mais não. E pra gente fechar nossa vida falando medo, que a gente aprendeu o tutorial com a Arya, porque ela estava sozinha e ela precisou vencer o medo. Catelyn, para subir pro Ninho da Águia para encontrar a irmã, ela vai com uma moça que é a Maya Stone. Antes de eu falar do medo da Catelyn, eu quero falar assim, a Maya Stone é muito parecida com a Sansa, a gente já vê, a Catelyn lembra ela, ela é muito parecida com a Sansa. Ela fala que ela tá apaixonada por um cara que se chama o Michael, acho que fala Mitchell Redford, e ele é de uma família, ela tá dizendo que ela tá apaixonadíssima por ele, sonhadora, e que eles vão se casar, ele vai ser escudeiro. E aí a Catelyn já conhece a família Redford, é uma família com bem tradição do norte, lá dos primeiros homens, e que
Não, eles são muito tradicionais. Eles não deixariam que o filho se casasse com a bastarda. Sim, a Maia, ela é uma bastarda e a Catelyn imediatamente se lembra de Jon Snow. Sim, o menino fica na cabeça dela e é a traição do Ned, né? Ela não supera. E a gente até conversou, a traição nesse mundo não é tão problema assim. Primeiro que a Catelyn gosta do Ned, mas também ela fala no capítulo dela lá atrás, né? Levar o Jon pra casa, pra ser criado por ela e o marido, é que foi uma coisa que ela não esquece de jeito nenhum. Então ela sente que assim, o ódio mortal do Jon, e também uma sensação talvez de que o Ned tenha gostado da mãe do Jon Snow. E ela vê na menina isso, e é por isso que ela não quer ir com a menina de início, né? Sim, e a parte do medo é interessante porque a Catelyn, ela não vence o medo dela sozinha, não. Mas é bom porque tem hora que não dá pra vencer o medo sozinha, né, minha gente? Né, meus senhores? Tem hora que a gente precisa de ajuda, e toda ajuda é bem-vinda. A Maia, ela vai ajudar a Catelyn, é tão bonitinho, assim, Catelyn nem consegue dar o passo. O medo paralisante, Catelyn não sai do lugar, Catelyn fica ali, ó, apavorada, não tem jeito. Aí o que a Maia faz? Ela volta, aí ela fica um passo, depois outro passo, depois outro passo, depois outro passo, com muita paciência até conseguir vencer o medo. É bem bonita as duas formas de vencer. Acho que enquanto a Arya, ela tá vencendo o medo pelo poder, assim, pelo pensamento, ela consegue no pensamento, não tem ninguém ali pra ajudá-la. A mãe, nesse caso, ela foi ajudada por uma pessoa, e aí eu acho que representa um pouco o papel do psiquiatra, do psicólogo nas síndromes de pânico, né? Quando acontece que ele vai fazer blocos de pequenos passos até a pessoa que sofre de medo, de síndrome do pânico, vencer no total aquele medo. Ela não vence o medo de vez, né? Os tratamentos geralmente vão passo por passo. Então foi bonito porque a gente juntou 2 capítulos que tem essa temática do medo de formas diferentes. Então acho que é isso. A gente termina por hoje o papo de A Guerra dos Tronos. Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar, e lembrando que é de 15 em 15 dias, tá? Que a gente se encontra aqui. Então até o próximo vídeo.